Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui ao nosso quinto estudo sobre o Credo Apostólico, o nosso penúltimo, né? E eu queria fazer aqueles dois pedidos que eu sempre faço. Primeiro, pegue sua Bíblia, porque a gente vai consultar bastantes textos aqui durante esse estudo. E também, se puder, pause esse vídeo, faça uma oração em conjunto, para que o Espírito Santo esteja direcionando cada passo desse estudo aqui, cada avanço que a gente fizer, conforme a gente for refletindo aqui. Ok, meus irmãos? Nessa quinta aula a gente vai continuar falando sobre o Deus Filho, mas a gente vai falar sobre a atividade presente dele e o papel futuro. E a gente já entra na doutrina do Espírito Santo. Ok? Vamos trabalhar nesse início o seguinte trecho. Subiu aos céus e está sentado à mão direita do Pai. O que significa a ascensão de Jesus? É nisso que nós vamos trabalhar, ok? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a ascensão de Jesus ela representa a exaltação de Cristo. A gente já falou sobre a sua humilhação, a gente já falou sobre a crucificação, sobre sua morte, já falamos sobre a ressurreição de Cristo, que também já faz parte de sua exaltação. Só que na atividade da ascensão de Cristo, você tem ali um papel fundamental, onde Cristo se torna o governante, o grande governador da igreja, aquele que reina sobre todas as coisas, e assentado à direita do Pai representa uma aprovação divina da parte de Deus Pai em relação à autoridade dada a Deus Filho. Eu queria começar lendo alguns textos aqui, por exemplo, de Atos, capítulo 1, e os 3 primeiros versos ali, tá? Olha o que diz. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. O que Lucas está dizendo aqui para a gente? Que após a ressurreição de Jesus, ele ficou entre os discípulos ensinando, dando orientações, num período de 40 dias. E após 40 dias da sua ressurreição, Jesus então ascendeu aos céus à direita do Pai. Ok? Então a gente precisa ter em mente que, e inclusive algumas igrejas comemoram isso, sendo a 6ª terça-feira após a Páscoa. Algumas igrejas comemoram esse evento da ascensão de Jesus. E a gente aos poucos vai ver o que isso significa na prática também. Ok? A ideia de Jesus sendo assunto aos céus, ela pode ser resumida na seguinte frase: exaltado à direita de Deus. Jesus foi exaltado à direita de Deus, como você pode ver lá no texto de Atos, capítulo 2, verso 33. Vale a pena dar uma conferida aí, tá bom? A história da ascensão de Jesus ela é relatada ali nos 11 primeiros versículos do capítulo 1 de Atos. Então você pode consultar ali, até bom você fazer isso logo no início para você ver, até porque é o único relato que nós temos na Bíblia sobre a ascensão de Jesus. Ela só se encontra nesses 11 primeiros versículos do capítulo 1 de Atos. Porém, a ideia de Jesus ascendendo aos céus, a ideia da autoridade divina dada a Cristo nos céus, ela aparece em diversos outros textos. Como, por exemplo, a gente vai ler aqui Hebreus, capítulo 4, verso 14, que fala sobre o grande sumo sacerdote que entrou no céu. O que significa o papel do sumo sacerdote exercido por Jesus? A gente sabe que o sumo sacerdote ele era responsável por levar os pedidos dos crentes a Deus. Ele que fazia os sacrifícios, ele que comandava o tabernáculo ali. Então ele era responsável por esse elo entre o ser humano e Deus, entre o crente e Deus. Quando o crente queria se comunicar com Deus, o intermediário entre Deus e os homens era o sumo sacerdote, e quando Deus queria se comunicar com os seres humanos, ele usava os profetas.
ok? Jesus agora ele passa a ser o nosso sumo sacerdote perfeito. Você encontra isso ali bastante claro, principalmente no livro de Hebreus, capítulo 4, ali, versículos 14 e 15. Então Jesus ele é o sumo sacerdote perfeito, ok? A gente precisa ter isso em mente. Não há nenhum outro intermediário, não é Maria, não é nenhum santo, não é nenhum tipo de... não são os anjos, somente Jesus é o intermediário entre Deus e os homens, ok? E depois de descer do céu para a terra, a fim de nos resgatar, Jesus voltou ao céu para interceder por nós. Ele desceu do céu à terra com muita humildade, voltou para o céu triunfante e vitorioso. É importante a gente entender isso porque, como a gente falou na última aula, imagine o olhar dos discípulos ao ver Jesus sendo torturado, sendo morto, e passando 3 dias ali na sepultura. Havia a impressão de que Deus não estava agindo, de que aquilo ali significava uma derrota. Mas quando você vê Jesus assunto aos céus, você percebe a vitória que aquela morte representou, especialmente a partir da ressurreição. Então, a gente tem que encarar a morte de Jesus como um processo do caminho para a vitória de Cristo Jesus sobre a morte, e o qual nós herdaríamos tudo aquilo ali que ele viveu, a ressurreição, a ascensão aos céus, e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, tá? Um texto interessante da gente refletir aqui é o texto lá de Filipenses, capítulo 2, verso 9, que diz o seguinte: por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Não existe um nome pelo qual nós devamos rogar acima do nome de Jesus Cristo. Deus, ele também o exaltou com soberania. A gente sabe que somente quem é soberano é Deus. Jesus é Deus. Soberania, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Filipenses 2, verso 9. Vale a pena dar uma conferida. Aqui nós entendemos a autoridade que Jesus tem sobre todas as coisas. A gente olha o relato de Gênesis 1, o relato da criação ali, e é interessante a gente ver depois isso à luz de João, capítulo 1, o evangelho onde diz que o verbo se fez carne e o verbo estava presente no momento da criação. Foi através do verbo que todas as coisas foram criadas. Então, Deus Pai ordena, mas quem executou a criação foi Deus Filho. E por isso ele tem toda a autoridade para governar os céus e a terra e tudo que neles há. Ok? E é interessante, meus irmãos, que esse mesmo Cristo que subiu aos céus nos encarregou de continuar a sua obra. Aqui já entra o nosso papel diante dessa ascensão de Jesus Cristo, tá? Um texto clássico lá de Mateus, capítulo 28, versos 18 e 19, que fala o seguinte: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. O próprio Jesus falando aqui. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então existe uma ordem aqui de Jesus para os seus discípulos, para que eles estejam indo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa autoridade dada a Jesus faz com que ele nos dê uma autoridade delegada para que a gente cumpra esse papel da divulgação do seu Evangelho. Esse tem que ser o nosso papel diante da ascensão de Jesus. E ele passa a nos auxiliar a partir do momento que ele derramou o seu Espírito sobre nós. Ele nos capacita para essa obra que ele nos ordena a fazer. Ok? Fé na ascensão não significa menos interesse pelo mundo. Significa, sim, um compromisso renovado com o mundo e com novos recursos para atender suas necessidades e cuidados. Isso aqui é interessante, meus irmãos, porque a gente não pode vislumbrar tanto a ascensão a ponto da gente esquecer o nosso papel aqui na Terra, no tempo presente. A gente tem que vislumbrar a ascensão tendo em mente qual é o nosso papel aqui na Terra. São coisas diferentes. A gente tem o nosso dever de, enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente precisa sermos representantes desse reino futuro,
dessa ascensão futura. A gente já precisa tentar viver aqui na Terra da forma que a Bíblia nos promete que será a vida no céu. Existe um reflexo, um papel de refletir a vinda de Cristo futura no tempo presente. Isso cabe a nós, com as nossas atitudes, com a nossa pregação do Evangelho, com a nossa divulgação da mensagem cristã. Então, isso, meus irmãos, é nosso papel. A gente já falou disso sobre esse papel nosso em outra aula, mas é interessante a gente focar que o fato de Jesus estar nos céus, assentado acima de todas as coisas e governando todas as coisas, também traz a nós responsabilidades que Ele delegou a nós. Amém? E agora, irmãos, a gente pode começar a consultar alguns textos aqui bem interessantes. O primeiro deles que eu vou falar agora é o de Mateus, capítulo 27, versos 50 e 51, que diz: Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Meus irmãos, esse aqui é um dos textos mais mal compreendidos pela igreja no tempo atual. Quando fala aqui do último suspiro de Jesus e que imediatamente após a sua morte o véu do templo se rasgou, ali está realçando o papel sacerdotal de Jesus, como a gente já frisou aqui. Ali a mensagem é: você não precisa mais passar pelo templo, você não precisa mais passar pelo tabernáculo, pela sinagoga, você tem acesso direto a Deus Pai. Como você tem acesso direto a Deus Pai? Através do nome do Filho. Nós, quando oramos, nós oramos em nome do Filho. Dessa forma, Deus atende às nossas orações não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Esse é o grande mistério que está por trás dessa mensagem aqui. Tá? E trazendo uma aplicação para os nossos dias, muitas das vezes a gente cai num pecado muito grande em limitar Deus, limitar a presença de Deus a um prédio. A gente sabe que é muito bom nos reunirmos juntos na igreja, num templo, onde a gente pode juntos ali ouvir a palavra do Senhor, crescer em espírito e em verdade, conhecer um pouco mais da palavra, louvar, realizar os sacramentos ali da ceia, do batismo. Porém, meus irmãos, a presença de Deus ela se encontra em todos os lugares, ela não se limita no templo. No Antigo Testamento, antes do envio do Espírito Santo, para você ter contato com Deus, foi estabelecido que você deveria ir ao tabernáculo, deveria ir numa sinagoga, deveria fazer sacrifícios ali no templo. Após a vinda do Espírito Santo, Deus não mais habita no templo como sua casa. A igreja não é a casa do Senhor. A casa do Senhor passa a ser nós. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Esse é um dos ensinamentos mais cristalinos que se encontram no Novo Testamento, mas é um dos mais mal compreendidos pela igreja dos nossos dias, que continua falando que a casa do Senhor é especificamente o templo e que ali Deus habita, fora dali Deus não habita. Muita gente cai nesse erro, mas a verdade é que onde houver dois ou mais, ou seja, aquele texto ali está falando sobre a igreja do Senhor, onde dois estão reunidos em nome de Cristo, ali já se constitui uma igreja. E é na igreja, e não a igreja templo, mas a igreja nós, que Deus habita, através da presença do Espírito Santo. Ok? Outros dois textos para a gente discorrer aqui são os textos de Gálatas, capítulo 2, verso 20, que diz: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive no corpo. Vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que Paulo está dizendo aqui? Que após a sua conversão, já não era ele quem vivia nele mesmo, mas Cristo vivia nele. Então Deus, ele habita em nós e não no templo. O templo é bom, o templo é uma ótima oportunidade para nós nos reunirmos como igreja de Cristo, como corpo reunido. Mas o Espírito Santo, ele não habita em locais, e sim em pessoas. Em pessoas é que se encontra a presença de Deus. Ok? Seguindo aqui, o outro texto é o de Filipenses, capítulo 1, verso 20, que diz o seguinte: Aguardo ansiosamente
e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aqui, Paulo enfatiza o papel que existe do Espírito Santo fazer com que Cristo cresça em nós. Isso só vem através de um caminho, que é o da santificação. O papel da santificação é fazer com que cada vez mais nós nos diminuamos para que Cristo cresça em nós. A gente morre para que Cristo viva em nós. A santificação é a mortificação do meu eu para que Cristo passe cada vez mais a refletir o seu caráter em mim. Então, esse papel de que Cristo precisa crescer em nós é fundamental na compreensão do papel de Jesus a partir da sua ascensão. Ok, meus irmãos? E aí tem algumas aplicações essenciais aqui em relação à nossa percepção. Qual é a percepção que nós devemos ter da realidade a partir de quando nós sabemos que Jesus ele ascendeu aos céus? Primeira coisa, ser convidado para sentar-se à direita de um dignatário é um favor especial. Ou seja, a primeira coisa é que Jesus se encontra numa condição especial, onde nenhum outro ser se encontra. Se você estudar ali o livro de Hebreus, você vai ver praticamente um estudo sobre a supremacia de Cristo. O livro de Hebreus ele representa o estudo mais claro, onde mostra que Jesus ele está acima de qualquer outra coisa, porque ele é Deus, ele é o Deus eternamente gerado pelo Pai. Então ele se encontra acima de todas as coisas, acima de todos os anjos, de tudo. E sentar-se à direita de Deus significa ter completo apoio, ter completa comunhão, ter completa comunhão de vontade. Eles fazem parte da mesma missão, eles contribuem para a mesma missão que foi dada por eles mesmos, no caso, né? Mas eles trabalham em conjunto, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ok? E a gente pode aqui, mais uma vez, trazer alguns textos, como o próprio livro de Hebreus nos traz, que é o capítulo 1, verso 13, que diz: A qual dos anjos Deus alguma vez disse: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Ou seja, ele está dizendo aqui, alguma vez Deus já chamou algum anjo para sentar à tua direita? Mas ao Deus Filho ele chama, mostrando a superioridade de Cristo acima de qualquer outro ser. E o outro texto se encontra lá em Hebreus, no capítulo 2, verso 8, que diz: Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. O que ele está dizendo aqui? Que absolutamente todas as coisas, e quando fala todas, é todas mesmo, todas as coisas estão debaixo do governo de Jesus. Jesus governa acima de todas as coisas. Apesar de, nesse final ele dizia aqui, agora porém ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ainda vemos de maneira imperfeita, porque ainda há a presença do pecado no mundo, ainda há maldade no mundo. Mas no dia em que Jesus vir para redimir céus e terra, nós veremos por completo esse governo de Cristo sendo exercido sem a oposição do pecado ali. Ok, meus irmãos? Eu queria trazer aqui, por fim, um texto de Apocalipse, capítulo 5, verso 12, que diz o seguinte: O cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Olha só, mais um texto aqui em que realça a grandiosidade de Cristo e a sua divindade. Porque você está falando aqui que ele é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Nós sabemos que são coisas dadas somente a Deus. Então, se Jesus Cristo é digno de receber essas coisas, temos mais uma vez aqui um texto onde deixa muito claro a sua divindade em igualdade com o Pai e com o Espírito. Ok? Então a gente encerra aqui esse primeiro tópico. No segundo tópico, outra percepção que a gente tem que ter é a seguinte: é de que Jesus tem a atenção do Pai.
Ele é o mediador entre os homens e Deus, como eu já disse aqui. Mas existem alguns textos que deixam claro o papel de Jesus como nosso intercessor. Como, por exemplo, Romanos capítulo 8, verso 34, que diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Somente Jesus é o intercessor entre os homens e Deus, ok? E Hebreus capítulo 7, verso 25, percebam como o livro de Hebreus é tão importante para que a gente entenda a supremacia de Cristo. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus intercede pela sua igreja. Ele é quem eleva a nossa oração ao Pai. Nós oramos com a ajuda do Espírito Santo e o Jesus é quem faz esse intermediário entre nós e Deus Pai. Ok, meus irmãos? Então aqui a gente encerra a nossa primeira parte, ok? E vamos para a nossa segunda parte aqui. Nessa segunda parte do nosso estudo, nós vamos falar sobre esse trecho aqui do credo. Ó. Ele voltará para julgar vivos e mortos. Ou seja, vamos falar um pouco sobre o papel de Jesus no juízo final. Deve ser uma esperança nossa futura, onde a gente precisa confiar completamente no papel de Jesus. Mas o que a Bíblia fala disso especificamente? Então agora a gente já falou sobre o que Jesus fez. No último trecho aqui do nosso estudo, a gente falou sobre o papel presente de Jesus, o que ele faz agora, e nós nos voltamos para o futuro, para a sua volta, e qual vai ser o papel dele específico em sua volta, ok? O plano salvífico de Deus, posto em vigor com a primeira vinda de Jesus Cristo, terá seu apogeu, ou seja, seu ápice, com a segunda vinda dele. O prometido e tão aguardado reino de Deus será estabelecido. Isso é uma esperança que todo cristão tem que ter, não é à toa que está aqui no credo, porque nós vivemos dia após dia na esperança da volta de Jesus. É papel do cristão ansiar por essa volta. Inclusive traz algumas aplicações práticas para nós, que nós veremos um pouco mais para frente. Mas qual deve ser o nosso papel, a nossa contribuição nesse plano salvífico de Deus que se culmina na volta, na segunda vinda de Cristo. Ok? Vou trazer aqui um texto lá de Hebreus, capítulo 9, verso 27, que diz: e, como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Ou seja, a Bíblia afirma que a gente morre só uma vez, ou seja, não existe encarnação, reencarnação no caso, tá? E que virá o dia do juízo. Ele fala isso, todos os seres humanos passarão por uma só morte e por um só juízo. Então, qualquer outra crença, além disso ou diferente disso, é uma distorção daquilo que foi estabelecido por Deus. Ok, meus irmãos? E aqui vamos trazer 3 pontos que a gente pode tirar dessa doutrina aqui, da volta de Cristo, ok? Coisas que devem gerar esperança em nós. A primeira delas nós somos julgados por alguém que nos conhece plenamente. E aí não tem como não lembrar do texto lá do Salmo 139, versos 1 a 4, que diz o seguinte: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Antes mesmo que a gente ore, Deus já sabe qual vai ser a nossa oração. Antes que a gente pregue, Deus já sabe qual vai ser a nossa pregação. Antes que a gente olhe para um lugar, Deus já sabe que a gente vai olhar. Ele sabe de todas as coisas. Isso deve nos confortar, porque nós seremos julgados por um Deus que conhece todas as coisas. Para alguns, isso pode ser desesperador, né?
Se Deus sonda todas as coisas, Ele sabe até das nossas maiores podridões, da nossa personalidade, do nosso íntimo. Porém, existe algo chamado doutrina da justificação. Quando você passou a crer em Jesus Cristo, você foi justificado por meio da fé. A justificação ela significa o seguinte, meus irmãos, que você não é justo, mas Jesus Cristo é totalmente justo. E quando Deus olha para você, Ele não enxerga a sua podridão, Ele enxerga a santidade de Jesus. Dessa forma, você é tornado justo por essa intermediação que Jesus faz por nós, por essa intercessão que Jesus faz por nós. Então, somente por isso nós não seremos condenados, e isso deve confortar o nosso coração. Porque se isso dependesse de nós sermos bonzinhos, do bem que a gente faz aqui na terra, meus irmãos, nenhum de nós seria salvo. Absolutamente nenhum de nós. Porque basta um pecado para que a gente se torne injusto diante de um Deus que é santo, santo, santo. Ok? E a segunda coisa que tem que nos confortar, meus irmãos, é o seguinte: é que nós somos julgados por alguém apaixonadamente comprometido conosco. Jesus Cristo, e aqui não tem como não lembrar do texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. É por esse Deus que nós seremos julgados, e isso tem que nos trazer conforto, meus irmãos. Diferente do que aconteceu com Jesus. Jesus ele foi condenado por juízes tendenciosos, turbas hostis e um promotor público indiferente. Nós, em contrapartida, seremos julgados por alguém que realmente se importa conosco e se compadece de nós. Então, a gente vê aqui quão grandiosa foi a demonstração de amor de Jesus Cristo. Ele, que é completamente santo, foi julgado por pessoas imperfeitas, pecadores, gente muito maldosa, enquanto nós teremos a oportunidade de sermos julgados por um Deus que é completamente justo e santo. Isso também tem que nos confortar demais, meus irmãos. Ele conhece e compreende, por isso, aproximemo-nos com confiança do trono da graça. Hebreus 4,16. Essa deve ser a nossa postura diante desse conhecimento que nos é dado, de que Ele nos julgará no último dia. Nós devemos nos aproximar com confiança do trono da graça. Quem está reinando no trono à direita do Pai é Jesus Cristo. Como nós nos aproximamos desse trono? Nos relacionando com Ele. É no nosso íntimo, nas nossas quatro paredes do nosso quarto, onde a gente se ajoelha, a gente ora, a gente lê a palavra, a gente conversa com Deus. É dessa forma que a gente se aproxima do trono da graça, buscando ao Senhor e obedecendo às suas ordens. Ok, meus irmãos? E a terceira e última coisa que essa doutrina nos traz é o seguinte: que nós somos julgados por alguém que conhecemos e em quem confiamos. Além de Deus nos conhecer plenamente, minuciosamente, nós também o conhecemos. E como nós o conhecemos? Ainda que de maneira imperfeita, apesar de um dia nós sabemos que nós o conheceremos em plenitude, ok? O texto lá de João, no capítulo 3, versos 35 e 36, que diz o seguinte: o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Meus irmãos, a gente precisa ter essa noção que a gente só consegue se relacionar com Deus Pai porque nós conhecemos o Deus Filho. O Deus Filho é a revelação plena da glória do Pai. A gente precisa ter isso em mente. E quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós o conhecemos, nós conhecemos igualmente a Deus Pai. Ok, meus irmãos? A gente já lembrou aqui do texto de Mateus 28 e 18, que diz que toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a Ele. E é esse Deus que nós conhecemos. A autoridade dada a Jesus é a mesma de Deus, é a mesma de Deus Pai, é a mesma do Deus Espírito Santo. A gente precisa ter isso em mente e pôr em prática em nosso relacionamento com Jesus.
A gente não pode orar a Cristo simplesmente crendo que Ele é alguém superior a nós, mas crendo que Ele é superior a todas as coisas, assim como Deus Pai e o Deus Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Vou trazer aqui o texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versos 44 e 45, que diz o seguinte: Então Jesus disse em alta voz: Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. E outros textos deixam muito claro que quem enviou Jesus Cristo foi o Deus Pai, e é dele que Jesus está falando aqui. Quem crê nele, crê no Deus Pai. Quem vê Jesus Cristo, vê a Deus Pai, porque Ele é a revelação plena de Deus Pai. Ok? Nossa atitude em relação a Jesus define nossa atitude em relação ao Pai e, por conseguinte, o juízo divino sobre nós. Então, meus irmãos, a nossa relação com Jesus, ela define a nossa relação com Deus Pai também. No dia do juízo final, o nosso advogado será Jesus Cristo, que nos justificou mediante a fé. E a gente precisa ter em mente, meus irmãos, que o nosso relacionamento com Jesus reflete o nosso relacionamento com Deus Pai. É somente crendo em Jesus que nós seremos absolvidos pelo Deus Pai no dia do juízo final. Amém? Então não há outro caminho de salvação a não ser esse. E para finalizar aqui, eu vou trazer o texto lá de Romanos, capítulo 5, verso 1. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu já falei aqui um pouco sobre a doutrina da justificação, que é tão pouco compreendida pela igreja, infelizmente, mas que foi simplesmente aquilo que nos absolveu diante de Deus. A doutrina da justificação, diz aqui o texto, que ela traz paz com Deus. Por que ela traz paz com Deus? Deus está virado conosco, porque nós andávamos em rebeldia contra Ele. Mas mediante a justificação dada pelo Deus Filho, nós passamos a ter paz com Deus. E essa esperança de que a nossa salvação não depende de nós, mas depende do que Jesus já fez, isso tem que nos trazer paz, porque o que Jesus fez foi perfeito, foi santo, foi justo. Amém, meus irmãos? A fé que justifica é uma fé obediente, transformadora e confiante. E aí eu finalizo com o texto de Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Ele está falando aqui, meus irmãos, que para a nossa salvação não importa a nossa obra, não importa absolutamente a nossa obra, mas a obra de Jesus Cristo. E nós depositamos a nossa fé nisso. E pela fé, nessa fé que atua pelo amor. Nós amando a Deus, amando a Jesus Cristo, amando o Espírito Santo, amando a Santa Trindade por completo, nós demonstramos a nossa confiança na obra de Jesus Cristo, que nos justificou. Amém, meus irmãos? Vamos para a nossa terceira e última parte aqui. Agora, meus irmãos, nós vamos fechar aqui toda a estrutura trinitária que existe no credo, ok? A gente começou falando de Deus Pai, discorremos bastante aqui sobre Deus Filho, mostramos a centralidade que existe na pessoa do Filho no credo apostólico, porque é através do Filho que nós recebemos o Espírito Santo e agradamos a Deus Pai. E agora nós entramos no trecho que diz simplesmente o seguinte: creio no Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade entra em jogo aqui. E a coisa que a gente precisa compreender aqui é que é muito importante a gente entender isso para perceber de maneira mais clara a ação do Espírito em diversas passagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Que a palavra grega que é traduzida por Espírito Santo é a mesma que significa vento, fôlego e espírito. Então, você entende a beleza de algumas passagens somente ao compreender que aquilo ali faz referência ao Espírito Santo. A primeira delas, por exemplo, a gente pode ver lá em João, capítulo 3, versos 6, 7 e 8, que diz o seguinte: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai.
Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Resumindo, o que João está dizendo aqui, meus irmãos, é que o Espírito Santo age livremente em sua igreja e na criação, e ele é quem nos direciona, e a gente não tem domínio nenhum sobre ele. Ok, meus irmãos? Você só compreende essa beleza compreendendo isso que eu falei. As palavras vento, fôlego e espírito, elas fazem muita referência à pessoa do Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ok? Vamos falar um pouco sobre o papel do Espírito aqui. Primeira coisa, o Espírito traz vida. A gente precisa ter em mente que é o Espírito que traz vida. Lá no relato da criação, quando Deus cria o homem, em Gênesis 2:7, você vê o texto dizendo que houve um sopro de vida em Adão. Ele recebeu fôlego de vida. Aquilo ali já era uma manifestação, uma representação do fôlego de vida que nós recebemos quando nascemos de novo em Cristo Jesus. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Há um fôlego do Espírito que passa a habitar em nós. E isso é representado no Antigo Testamento por esse fôlego de vida, de ser vivente que Adão recebe ali. Tá? A diferença essencial entre um ser humano vivo e um ser humano morto é que o primeiro respira e o segundo não. Deus é aquele que sopra o fôlego da vida em armações vazias e as traz à vida. Assim como fez Adão viver soprando nele, Deus também pode hoje trazer indivíduos e sua igreja à vida por meio de seu Espírito, como eu falei aqui. A famosa visão do Vale de Ossos Secos, que você encontra lá em Ezequiel 37, versos de 1 a 14, é muito longo aqui, então não vou ler, mas vocês conhecem essa passagem, também ilustra esse ponto. Os ossos só voltaram à vida quando o fôlego entrou neles. E aí você encontra isso nos versos 9 e 10 do capítulo 37 de Ezequiel. O Espírito, portanto, pode ser entendido como Deus trazendo nova vida à sua criação. Então, repetindo, meus irmãos, em Gênesis 2:7, o fôlego de vida já representava o fôlego do Espírito Santo dado por Deus Pai quando nós cremos em Deus Filho. É necessário que a gente compreenda como o papel do Espírito Santo ele é representado em diversas passagens na Bíblia, assim como acabei de dar o exemplo de Ezequiel 37, na passagem ali do Vale dos Ossos Secos, ok? Segundo papel, o Espírito traz poder. Todos nós estamos acostumados a ver coisas sendo movidas por uma força invisível, o vento. Para pensar até em exemplos do nosso cotidiano, né? Uma sacola que a gente vê, a cena clássica de uma sacola voando em meio a uma ventania, o próprio furacão, que graças a Deus a gente não tem aqui no Brasil, mas em muitos países eles sofrem com o poder daquele vento ali. Tudo isso, meus irmãos, pode significar uma representação do poder do Espírito e como ele age no nosso meio também. Ele age como um vento que sopra onde quer, vai para onde quer, mediante a sua soberania sobre a criação também, porque ele também é Deus, ok? E nós podemos entender o Espírito como Deus em ação. Como a gente já falou aqui sobre o papel da Trindade. Deus, ele ordena, o Filho executa e o Espírito Santo, ele aplica. Ele é quem faz a ação de Deus aqui na terra. Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, mas o Espírito está no meio de nós, habitando em nós e manifestando a sua graça a crentes e a descrentes também, porque o Espírito, a gente vai ver mais para frente aqui, ele trabalha em descrentes também, ok? Não da mesma maneira que ele habita no crente, como alguém que é templo desse Espírito, mas ele age também em outras vidas que não depositam a sua fé em Cristo Jesus, ok? Mas o que o Espírito faz? Em que os cristãos creem a seu respeito? E aí a gente vai entrar em mais alguns tópicos aqui, mais especificamente 3 tópicos sobre o que o Espírito faz na nossa vida. O Espírito Santo nos convence de nossos pecados. Isso é uma das coisas que a gente mais ouve falar sobre o Espírito, né? Que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E isso é um papel central do Espírito na criação de fato. Por exemplo, a gente tem texto de João, vou ler esse texto de João agora. Texto de João, capítulo 16,
versos de 7 a 11. Diz o seguinte: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Jesus falando aqui. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ou seja, é Jesus aqui prometendo que após a sua ressurreição, haveria ali o que aconteceu no Pentecoste, o derramamento do Espírito, o derramamento do conselheiro. E esse conselheiro convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Pode-se ver o resultado prático disso no grandioso sermão de Pedro no Pentecostes, quando todas as barreiras linguísticas foram rompidas para que as pessoas pudessem ser confrontadas e convencidas de seus pecados. As pessoas compreenderam a pregação de Pedro mediante esse derramamento do Espírito Santo. Todos falavam em sua língua, mas cada um compreendia na sua mesmo. Então eles compreendiam o que Pedro dizia por essa capacitação do Espírito Santo. E ali você já tem um reflexo de como esse Espírito age através de um crente e de um descrente também, porque muitas pessoas ali foram convencidas de seu pecado, da justiça e do juízo de Deus também, ok? Segunda coisa que o Espírito faz como papel central dele ali. O Espírito Santo é a garantia de nossa salvação. O Espírito Santo ele é o selo da salvação de todo cristão, ok? Deus pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Você encontra referências a isso em 2 Coríntios capítulo 1, verso 22, 2 Coríntios capítulo 5, verso 5 e Efésios capítulo 1, verso 14. Ok? Deus põe seu Espírito em nosso coração como um adiantamento. É uma demonstração de que somos propriedade dele e que outros pagamentos serão feitos. É o penhor ou a garantia de nossa salvação. Ou seja, põe em nosso coração o Espírito como um adiantamento. Esse é um selo, meus irmãos, de garantia de que nós fomos salvos em Cristo Jesus. Nós não seremos salvos. Nós já fomos salvos em Cristo Jesus. Ok? E a terceira coisa o Espírito é o nosso Consolador. E esse, principalmente em tempos de crise em que nós estamos vivendo aqui no momento de pandemia, o papel do Espírito Santo é fundamental. Quando se preparava para deixar os discípulos, Jesus prometeu enviar o Consolador. E olha o que o texto diz. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Jesus ali prometendo especificamente aos discípulos, claro, mas se estendendo a nós também. Ele envia o Conselheiro. Nos momentos de tribulação, é o Espírito que nos traz conforto, que nos aconselha, que se torna ali o nosso Consolador. Amém, meus irmãos? É importante a gente entender isso aqui. A palavra grega parakletos costuma ser traduzida por consolador, advogado ou conselheiro. Então, a palavra utilizada ali, quando ele fala que ele enviará o Consolador, é essa palavra grega aqui, parakletos, que é muito conhecida no meio teológico. E ela pode significar consolador, advogado ou conselheiro. Consolador como alguém que está conosco nos momentos difíceis, que no meio das nossas perdas, das nossas dores. Advogado, porque ele intercede por nós, ele luta por nós. E conselheiro, porque a voz do Espírito ela é ouvida através da leitura da palavra, da meditação da palavra e do seu relacionamento com Deus. Ok? E para finalizar, a palavra grega para consolo pode englobar também o sentido de exortar ou estimular a fazer grandes coisas. Em certo sentido, o Espírito nos estimula, exorta, anima e capacita a fazer coisas que, sem ele, jamais desejaríamos fazer, nem seríamos capazes. Ou seja, essa palavra ela também pode significar exortar, ou seja, encorajar.
e estimular a fazer grandes coisas. O Espírito Santo, ele nos inspira a realizar grandes obras também. É o Espírito Santo que nos incomoda em relação ao que devemos fazer. É o Espírito Santo que nos guia, que nos consola e que nos aconselha. Amém, meus irmãos? Essa forma o tripé do credo, onde a Trindade é apresentada ali. Agora nós vamos para as aplicações desses conceitos. Amém? Nessa primeira parte da aplicação prática, a gente pode ver o que a gente pode tirar desse trecho aqui. Subiu aos céus e está sentado à mão direita do Pai. Jesus está nos céus, sentado à direita do Pai, em outro plano que a gente não conhece, chamado eternidade. Eu não sei o que é isso e é impossível até da gente explicar e tentar esboçar alguma coisa. Mas existem algumas aplicações práticas que nos diferenciam de um incrédulo, por exemplo. O incrédulo, naturalmente, ele vai olhar essa vida como se ela fosse um fim em si mesma, como se todos os nossos objetivos se consumassem aqui nessa vida. O cristão, ele tem uma esperança futura, ele tem uma esperança de que na volta de Cristo Jesus, nós estaremos nesse mesmo plano que Jesus se encontra, assentado à direita do Pai. Ok, meus irmãos? Então, isso tem que trazer para nós um viver presente, ansiando pela volta de Cristo Jesus. A gente tem que olhar para esse mundo aqui e saber que existem coisas além do que os nossos olhos limitados conseguem enxergar. Hoje, existe uma predominância, principalmente na academia, né? nas faculdades, nas universidades, de pensadores que olham o mundo a partir de uma visão materialista, como se somente aquilo que nós enxergamos e experimentamos existisse. Mas nós sabemos que existe algo infinitamente maior do que aquilo que nós enxergamos aqui. Ok, meus irmãos? A vida dessas pessoas incrédulas não está apenas plantada e enraizada neste mundo, mas também está presa a ele como numa armadilha. Esses indivíduos buscam a felicidade e os prazeres deste mundo, acreditando que o conquistam, quando na verdade foram conquistados por eles. Sabe aquela coisa de que nós temos que ter em mente que devemos usufruir da criação e não amar a criação? Nós devemos amar a Deus e usufruir de tudo aquilo que Ele deixou para nós, meus irmãos, mas da forma com a qual Ele deixou para nós, a forma que Ele estabeleceu. E nós não devemos idolatrar a criação, mas sim adorar o Criador. Okay? Eu vou tirar um trecho bem importante aqui desse livro, que eu achei bem interessante. O cristão, por sua vez, enxerga este mundo de uma perspectiva bastante diferente. É como se fosse o deserto que conduz à terra prometida. O mundo é nosso local de exílio, não é nosso lar definitivo. É o país distante, que é descrito lá em Lucas 15:13. Longe de nosso lar e do Pai que nos aguarda. Sabemos que não estamos presos no mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. João 17:13-19 ali. Estamos comprometidos com o mundo, pois se trata do mundo de Deus pelo qual Cristo morreu, e porque há trabalho a ser feito. Contudo, no final das contas, reconhecemos que o mundo não pode ser um fim em si mesmo. O mundo pode, com muita facilidade, se tornar o substituto de Deus. Irmãos, isso tem acontecido demais, tá? A igreja ela tem se rendido a essa visão de mundo materialista. A igreja tem vivido muitas das vezes como se somente essa vida aqui existisse. É aquela velha história, eu acho que é dos estoicos, né? Que é comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Tá? Vamos aproveitar tudo aqui na terra, porque amanhã tudo acaba. O cristão não deve viver assim. O cristão é um missionário na terra. Existe uma missão estabelecida universalmente para toda a igreja e para cada um de nós especificamente. A missão de toda a igreja é pregar o evangelho, ir por todas as nações, pregando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas existe aquela missão que Deus te deu especificamente através do seu talento, dos seus dons, da sua vocação, das características que Deus te deu, das facilidades. Ignore. Das facilidades que Deus te deu. Tudo isso contribui para que você cumpra a missão dada por Deus. Amém, meus irmãos?
Por exemplo, a gente não deve fazer esse tipo de coisa no mundo. Lá de 1 Pedro, complicado aqui. Eu vou trazer o texto aqui, meus irmãos, lá de 1 Pedro, capítulo 2:11, que diz que nós somos peregrinos e estrangeiros no mundo. Ou seja, meus irmãos, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem aqui. Nós somos estrangeiros porque nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do reino celeste. A gente deve viver nesse mundo, cumprindo a nossa missão nesse mundo, com todo o nosso vigor físico, com toda a nossa vontade, com tudo. Porém, sabendo que nós estamos aqui de passagem e que a nossa vida real, em abundância, virá na eternidade. Amém? E o texto de Colossenses, capítulo 3, versos 1 e 2, mostra isso de maneira muito clara. Olha o que Paulo diz. Já que foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Ou seja, Paulo aqui não está eliminando o nosso dever aqui na terra, como se a gente tivesse que buscar somente intimidade com Deus e esquecer de tudo aqui ao nosso redor. Mas ele está falando que a nossa esperança tem que estar no reino futuro. Amém? E agora a gente vai para a aplicação desse trecho aqui. Ele voltará para julgar vivos e mortos. O que a gente traz de maior aplicação aqui? Irmãos, eu posso dizer que a principal aplicação que nós trazemos aqui é que a Bíblia deixa muito claro que o último sinal para a volta de Cristo é quando todas as nações, todos os povos tiverem ouvido a palavra de Cristo, ouvido o Evangelho, a mensagem que Jesus é e trouxe para nós. É nosso papel, irmãos, ansiar por essa volta. E qual é a melhor maneira de ansiar por essa volta? Pregando o Evangelho, contribuindo para a pregação do Evangelho, expandindo essa mensagem que te salvou e me salvou. O cristão, a Bíblia fala para a gente ansiar pela volta dele, e na prática isso significa pregar o Evangelho, porque se esse é o último sinal, a pregação do Evangelho ao seu vizinho, aos seus amigos, uma contribuição que a gente faz para um órgão de missões, por exemplo, ou a gente mesmo, né, nos disponibilizarmos para sermos missionários em lugares onde a mensagem do Evangelho ainda não alcançou vidas, é esse o nosso dever. Segundo alguns relatos de missionários, ainda existem alguns lugares aqui no Brasil onde, se você chegar falando de um tal de Jesus, eles não vão saber, não vão ter a mínima ideia de quem é. Se existe isso no país onde a gente vive, meus irmãos, quanto mais no mundo afora aí. Então é por isso que todo cristão, em último caso, ele é um missionário. Em última instância, ele é um missionário. Ele é um enviado de Deus, seja no teu trabalho, na sua escola, na sua casa, entre os seus colegas, entre os seus amigos e por aí vai. Amém, meus irmãos? E a última aplicação que a gente traz dessa doutrina do juízo futuro é sobre o nosso juízo presente. O cristão, ele naturalmente, todo ser humano, na verdade, ele naturalmente julga todas as coisas. Nesse exato momento, você está me vendo falar e está julgando se o que eu estou falando é correto ou se não é. Quando alguém faz algum ato, você julga se aquilo ali é correto ou não é. Isso faz parte da ética cristã. Agora, não faz parte da ética cristã você julgar alguém como condenado ou salvo por Deus, por exemplo. A gente não deve julgar quem é salvo e quem não é. A Bíblia fala que o joio e o trigo eles vão ser separados nesse dia do juízo. E não que a igreja tem que separar o trigo do joio. É nosso papel saber, inclusive, que a gente vai conviver com o joio entre nós. E é muita inocência nossa imaginar que na nossa igreja não existe joio, inclusive. Mas é papel desse juízo, do juízo de Deus, que é perfeito e não nosso, fazer essa separação no dia do juízo final. Nós, irmãos, como igreja, nós devemos colaborar para a santificação do outro. Se a gente sabe de algum irmão que está tendo alguma dificuldade ética ali, que está em algum pecado, é nosso papel ajudá-lo e não espalhar a notícia ou julgá-lo como alguém que não tem o Espírito Santo, como alguém que não é salvo. A Igreja de Cristo ela é colaborativa. Esse Espírito tem que estar dentro de nós, até mesmo como um fruto do Espírito. E já aproveitando isso, a gente já entra na aplicação final aqui sobre o trecho. Creio no Espírito Santo.
A primeira aplicação clara que a gente tem aqui, óbvio, é que a gente deve refletir esse Espírito que habita em nós. E em Gálatas 5, a gente encontra ali o relato dos frutos do Espírito. Esses frutos do Espírito devem fazer parte da vida cristã. É papel nosso buscar ter todos aqueles frutos ali. Porque a evolução que a igreja sofre aqui na Terra, ela faz parte de uma capacitação, de um aperfeiçoamento que a gente é acometido através do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E a gente sabe que os frutos da árvore, a gente reconhece aquela árvore pelos frutos que ela dá, né? Então é por isso que nós vamos ser reconhecidos pelos de fora também. Os de fora, eles vão perceber se a gente tem o fruto do Espírito ou se não tem. E é interessante ali que existe um paralelo entre os frutos do Espírito e as obras da carne. O mundo está o tempo inteiro preparado para apontar o dedo para nós e julgar se a gente está se parecendo ou não com o que Jesus nos ensinou. Então é nosso papel refletir esse Espírito que habita em nós. Amém, meus irmãos? Os dons espirituais, eles são presentes. Deus os dá àqueles que Ele acha que precisam deles ou a quem Ele entende que os poderá usar muito bem. Mas os dons não são dados a todos. Não é vergonha nenhuma não ter um carisma, um dom extraordinário. Aqui ele está falando especificamente daqueles dons extraordinários que são relatados ali por Paulo, principalmente, né? Onde ele fala sobre o dom de visão, o dom de cura e por aí vai. Tem diversos dons relatados ali. Você pode, às vezes, olhar para você e enxergar que você não tem nenhum dom relatado ali. Mas, irmãos, não existe evidência nenhuma de que aqueles dons que estão relatados ali são todos os dons que existem. Existem outros dons onde Deus te deu, com certeza todos nós nascemos com um dom específico, ou com vários dons específicos, ou recebendo novos dons também, tá? O Espírito, ele nos dá novos dons também, e a gente deve exercê-lo para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É nosso papel refletir essa glória através do exercer dessa vocação, desse dom que Deus nos deu. Então, não é motivo de tristeza se você não tem nenhum daqueles dons relatados ali em Coríntios, por exemplo, 1 Coríntios 10, se eu não me engano, ou 12, né? 1 Coríntios 12 mesmo. Não é motivo de tristeza para nós não termos um dom daquele ali, porque o Espírito habita em nós, é o nosso selo da salvação, mas ele age de multiforme, é a multiforme graça de Deus. Ou seja, existem muitas formas da graça de Deus agir aqui na Terra. E com certeza Deus ele te deu uma capacitação especial e Ele deseja que você exerça. E é nosso papel, se você ainda não descobriu, buscar através da oração, da leitura da palavra, intimidade com Deus, para que Ele te ilumine. Ele te mostre aonde Ele quer que você esteja, o que Ele quer que você faça e por aí vai. Amém? E o que tens que não tenhas recebido? Isso é uma pergunta muito importante que está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7. O que você tem que você não recebeu do Pai? Se você tem um dom, irmão, saiba que não tem mérito nenhum em você. Não é porque você é bom, não é porque Deus viu algo bom em você e falou, vou recompensá-lo com um dom. Mas é um presente imerecido de Deus. É pura graça. Amém? Você não merecia, mas ainda assim Deus te deu e te capacitou a usá-lo. Amém? Então isso não deve ser motivo para a gente se engrandecer diante dessas coisas. Outro texto muito claro em relação a isso, e o mais conhecido talvez, é a parábola dos talentos, que está lá em Mateus capítulo 25, versos de 1 a 30. E por ser longo a gente não vai discorrer aqui. Mas ele traz 3 coisas interessantes. A primeira nossos talentos são presentes de Deus, tá? Era um presente, mas um presente que após algum tempo deveriam devolver. Aqueles homens ali da parábola, o texto deixa muito claro que eles receberam um presente e que eles deveriam devolver na volta do seu Senhor, né? Na verdade, eles eram administradores, não donos do dinheiro. Eram responsáveis por aplicá-lo com sabedoria na ausência do Senhor. O importante é identificar quais são nossos dons pessoais. Esse é o primeiro passo para usá-lo no serviço de Deus. Então, mais uma vez,
realçando aqui que é nosso papel buscar os dons. Isso é uma ordenança que Paulo deixa muito claro ali em Coríntios, tá? Segunda coisa que a gente tira dessa parábola é que os dons de Deus são concedidos para serem usados. A gente não deve enterrar esses dons. Os dons espirituais se destinam a uma tarefa. Foram concedidos para um propósito. Eles nos são entregues em empréstimo. Nós somos responsáveis por empregá-los no mundo e seremos responsabilizados pela forma que os aplicamos. Ou seja, é um presente. Esse presente ele deve ser usado e nós prestaremos contas em relação a como nós usamos esses dons. Deus um dia há de nos cobrar se nós estamos ou não usando os dons que Ele deu para nós. Amém? E por fim, os dons espirituais aumentam quando são usados. A Bíblia deixa essa parábola dos talentos, ela deixa muito claro ali. É claro que ali está usando uma figura do talento que era uma moeda da época, mas isso reflete os dons que nós estamos discutindo aqui também. E ali você tem aquele que usou o dom e o seu dom foi dobrado, usou o talento e foram dados o talento em dobro. E você tem aquele lá no final que recebeu um talento e enterrou aquele talento. E vindo o seu Senhor, quando ele foi cobrado, ele não recebeu o talento multiplicado. Era para que ele tivesse utilizado aquele talento ali e não guardado, enterrado. Da mesma forma, meus irmãos, é necessário que a gente use aquilo que Deus nos deu. Deus não dá nada à toa, tudo colabora para os seus propósitos. Amém? Se você tiver em dúvida em relação a qual o seu talento, é bom orar pedindo discernimento. Não precisa ficar ansioso, mas apenas ser sincero. Faça isso em seu quarto, em intimidade com Deus, na sua leitura da palavra e na sua oração. Amém? E agora eu queria deixar algumas passagens bíblicas aqui para a meditação nossa, tá? O primeiro deles é o próprio relato da ascensão de Jesus em Atos 1, versos de 1 a 11. Nada melhor do que você ler o próprio relato para compreender as doutrinas por trás ali. O segundo é sobre a volta e o julgamento que Deus há de exercer. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, até o capítulo 5, verso 11, onde fala ali do ensino de Paulo sobre a volta de Jesus e as suas implicações. E, por fim, Atos 2, versos de 1 a 21, onde você tem a descida do Espírito Santo ali, para que você compreenda essa promessa de Joel que se cumpriu ali em Atos 2. Amém, meus irmãos? Então aqui a gente encerra esse estudo. Na semana que vem nós teremos nossa última reflexão sobre o credo apostólico e eu espero que você tenha sido abençoado. Amém? Deus te abençoe.